Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês, seus amigos. E a gente vai para mais esse módulo, é o módulo 5. A gente vai ficar junto o módulo 5 e o módulo 6. Eu não sei como ficam as aulas, né, até o final do ano. Provavelmente a gente não volta e talvez a gente continue com mais alguns módulos, tá? Isso aí quem vai definir é a coordenação de curso. Eu tenho interesse em continuar. Então agora a gente vai ver uma parte interessante que tem muito mais aplicação na zootecnia, é a parte de energias. A gente vai ver uns conceitos básicos de energia e nos próximos módulos, né, a gente vai avançar e ver algumas energias que são mais relacionadas à zootecnia. Peço desculpas pelo áudio e o vídeo que não estão sincronizados. Eu tentei melhorar, mas não consegui. Tem que ler mais alguns tutoriais na internet. Mas eu creio que vocês conseguem me entender bem, tá? Então, nesse encontro, né, no encontro 1, a gente vai ver a parte de energia cinética e energia potencial gravitacional. Para isso é importante vocês lembrarem, né, da famosa equação de Torricelli. Eu creio que eu passei para vocês como atividade há um tempo atrás, tá? E vocês devem ter estudado e chegado nessa equação de Torricelli. Ela fala o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Agora, a gente vai usar essa equação numa situação em que você sobe numa torre, né? Essa torre é inclinada propositalmente. Você sobe numa torre, lança um objeto lá de cima e observa ele cair. Agora, note, aqui a gente tem V0, certo? Aqui em cima. Estão conseguindo ver o mouse? Opa! A gente lança o objeto daqui de cima. Apesar de ser V0, isso aqui não significa que a velocidade inicial é zero. Na verdade, você lança o objeto lá de cima com uma velocidade inicial já. Então, ele estava lá em cima na altura Z0 e foi lançado com velocidade V0. E você observa cair. Quando ele chega numa altura Z1, aqui embaixo, ele já vai estar com a velocidade V1. É óbvio que a velocidade V1 é maior que V0 porque ele ganhou velocidade na queda, né? Ele despencou de uma altura h, desde o momento em que ele foi lançado. Agora a gente vai usar esses dados desse problema para substituir, né, na equação de Torricelli, que é essa equação aqui. Para isso, a gente precisa lembrar que é o seguinte: a velocidade final, nesse caso, né, é a velocidade que a gente está olhando depois, vai ser V1, porque é a velocidade quando ele chegou aqui embaixo, certo? A velocidade inicial é V0, que a gente chamou assim mesmo. A aceleração é a da gravidade. Então, a aceleração que entra nessa equação, né, que está bem aqui, é a aceleração da gravidade. Só que como o nosso referencial está orientado para cima e a aceleração da gravidade é para baixo, ela tem que ser negativa, né? E o deslocamento ΔS vai ser o quê? É onde ele chegou menos de onde ele saiu. Ele chegou na altura Z1, saindo da altura Z0. Então, o deslocamento é o quê? Z1 menos Z0. Se a gente substituir isso aí tudo na equação de Torricelli, né? O V é V1, o V0 continua V0, a aceleração é menos G, o 2 continua lá, e o ΔS é o Z1 menos Z0. Se a gente reorganizar isso daí, ó, a gente vai ser menos 2G vezes Z1 menos 2G Z1. Menos 2G vezes menos Z0, menos com menos, mais 2G Z0. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação e tudo que tiver o subíndice 1, a gente deixa de um lado, e tudo que tiver o subíndice 0, a gente deixa do outro lado. Então, na verdade, o que a gente vai ter que passar? O V0 e o Z0 já estão de cá. Então, a gente vai passar esse termo que tem Z1 para o outro lado. A equação vai ficar desse jeito. De um lado tem V0 ao quadrado mais 2GZ0. Do outro tem V1 mais 2GZ1. Certo até aqui? Agora, se a gente pegar essa equação todinha e multiplicar pela massa do objeto que você lançou lá, basta pegar e multiplicar os dois lados pela massa.
certo? Então vai ser esse primeiro lado vezes a massa, segundo lado vezes a massa. Se a gente fizer o chuveirinho aí, né? A gente vai chegar nessa equação. mv ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2mgz0, é mv1 ao quadrado, mais 2mgz1. Agora a gente vai dividir os dois lados dessa equação, todo esse lado e todo esse lado, por 2. É o mesmo multiplicar por meio, né? Então, ó, vai ter um 2 dividindo aqui o mv0 ao quadrado. Esse 2 com o 2 que multiplicou soma, então fica só mgz0. Vai ter um meio multiplicando mv1 ao quadrado. E esse 2 também, como aconteceu do outro lado, vai ser cortado com o 2 dividindo aqui. Agora, o que você observa quando você olha essa equação? Né? Você observa que tem do lado de cá, você tem uma organização para a situação inicial, V0, Z0. Então, tem a velocidade inicial, tem a altura inicial. Do outro lado, você tem a velocidade depois e a altura depois. E eles são o quê? Iguais. Então, tem uma situação, uma estrutura que ela tem um certo valor antes e é igual um valor depois. Esse termo todo aqui é conhecido como energia mecânica. Então, tem uma coisa que é igual antes, tem uma coisa antes que é igual depois. Esse termo, né, não importa o lado, é conhecido como energia mecânica. Então, onde você vê um meio de mv quadrado mais mgz, isso aqui é conhecido como energia mecânica. Agora, como tem o índice, o subíndice zero aqui, né, nessas equações, você vai ver que tudo isso daqui está relacionado ao momento inicial. Então, é energia mecânica inicial. Então, esse termo aqui, ó, todinho, é energia mecânica inicial. Tá vendo o zerinho aqui? Então, mv0 ao quadrado é mais mzg0. Da mesma forma, o que aconteceu depois, esse termo todo que ficou depois, é a energia mecânica final, ou no momento 1, ou no momento posterior. Certo? Então, ó, uma recapitulação. Tem uma estrutura que se repete, ela é a mesma no início e a mesma no final. Essa estrutura é igualzinha à outra. O que muda é apenas a situação, o instante. De um lado você tem a configuração inicial, de outro você tem a configuração final. Esses termos são conhecidos como energia mecânica. Né? Então, se você tem V0 e G0, energia mecânica inicial. V1, Z1, energia mecânica final. Certo? Então, é lógico que a gente pode escrever energia mecânica total dos sistemas, né? Então, ó, se a gente olhar essas duas equações aqui, né? Essa é igual a essa é a energia mecânica inicial, essa é a final. Então, a gente vê que a energia mecânica inicial é igualzinha à energia mecânica final. Ou seja, ela se conserva, né? Isso aí é um princípio, né, na física, é o princípio da conservação da energia mecânica. Dado um sistema onde não há forças dissipativas, a energia mecânica permanecerá sempre a mesma. O que significa essa força dissipativa? É tudo aquilo que leva energia embora na forma de calor, na forma de radiação, na forma de som. Então, praticamente, né, na natureza não existe uma situação em que não tem atrito. Você pega seu carro e viaja, está queimando combustível, né? Para ganhar velocidade. E aí, quando você chega a 60 km por hora e mantém 60 km por hora, você para de gastar combustível? Não. Então, para onde está indo essa energia se a sua velocidade não está aumentando? Ela está indo para contrabalancear o atrito com o ar, o atrito no próprio motor, o atrito das rodas com o eixo, né? O atrito dos pneus com o asfalto. E vai. Então, toda a energia gasta nesse momento em que o carro está com velocidade constante é para vencer essas forças de atrito que levam embora a energia, certo? Agora a gente olha nessa equação da energia mecânica, né? Tem um termo que depende da velocidade e tem um termo que depende da altura, né? Esse termo que depende da velocidade é conhecido como energia cinética. A energia cinética é um meio de mv².
Aí você observa o seguinte, ó. Imagina que você tem um carro, né? Um carro e um caminhão na mesma velocidade. É um carro a 50 km por hora e um caminhão a 50 km por hora. Qual que vai ter maior energia cinética? Qual que faz mais estrago quando bate no muro, ou bate numa árvore, ou, sei lá, choca com outro veículo? É o carro com maior massa. Por isso que a energia cinética depende da massa do veículo. Agora, suponhamos que você tem dois Fuscas, né? Iguaizinhos, mesma massa, só que um está a 50 km por hora e o outro está a 60 km por hora. Quem vai fazer mais estrago? O que está mais rápido. Então, a energia cinética depende sempre da massa do objeto e da velocidade. Só que o efeito da velocidade na energia cinética é muito mais drástico, porque está ao quadrado, certo? Então, a velocidade é muito mais importante para a energia cinética do que a massa, porque ela está ao quadrado. E esse outro termo, né, que tem aqui na energia mecânica, que depende da altura, é conhecido como energia potencial gravitacional. Tudo aquilo que está elevado do solo na Terra tende a cair, certo? Por que que cai? Em algum momento ele foi levado lá para cima. Quando ele foi levado para cima, ele acumulou essa energia no próprio corpo, por causa do campo gravitacional. Então a tendência dessa energia é ser jogada fora para o corpo voltar para o nível mais baixo. Por isso que as coisas caem. Então essa energia potencial gravitacional depende da massa. Vamos fazer a analogia. Você pega um vaso de 2 kg e um vaso de 10 kg e solta de 20 metros de altura, o vaso de 20 kg vai fazer mais estrago lá embaixo. Então essa energia depende da massa. Tanto que te dá mais trabalho levar o vaso de 20 kg do que o vaso de 10 kg. Você tem que fazer um trabalho maior para armazenar essa energia no corpo, na forma de energia potencial gravitacional, para ele cair. Depende da gravidade. No caso aqui da Terra vai ser sempre basicamente a mesma, né? Vocês já conhecem, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E da altura, né? Quanto mais alto o objeto se encontra, maior vai ser a queda. É lógico que essas alturas não podem ser muito grandes, porque daí você começa a escapar do campo gravitacional da Terra e aí essa equação já não vale mais. Tá? Então é para alturas razoáveis aí, tenta não passar da altura do Everest. Então, se a gente voltar aqui nesse postulado aqui, né, que a energia mecânica é a cinética mais a potencial gravitacional, e que elas se conservam, toda a energia que o corpo tem antes é igual a toda a energia depois, desde que não haja atrito no sistema. Então, se a gente voltar para esse desenho nosso aqui, o que a gente pode analisar? Quando o objeto foi lançado, ele tinha velocidade v0, certo? À medida que ele caía, o que acontecia com a velocidade? Ela aumentava. Por quê? Alguma coisa fez a velocidade aumentar daqui para cá. Que coisa será que é essa? O que fez a velocidade aumentar? Se a gente olhar para o outro lado, quando esse corpo estava aqui em cima, ele tinha mais energia potencial gravitacional, porque ele estava lá nas alturas. Então ele queria cair. Para cair, esse corpo consumiu energia potencial gravitacional em energia cinética. Então a energia cinética aqui tinha um certo valor, porque a velocidade inicial não era zero, tá? E essa velocidade começou a aumentar porque consumiu a energia potencial gravitacional. Então, à medida que a energia potencial foi diminuindo, porque estava chegando mais perto do solo, ela foi se transformando em energia cinética e a energia cinética do objeto foi aumentando. Então, na queda, a energia cinética aumentou e a energia potencial diminuiu. Enquanto estava lá em cima, né, no momento em que foi lançada, a energia potencial era alta e tinha um pouco de energia cinética. Então, essa energia foi consumida e virou cinética. Então vai ser sempre assim, uma energia vai transformar na outra, de tal forma que a soma das duas sempre vai ser igual. Então imagina que ele tinha 2 de energia cinética e tinha 5 de energia potencial. Então qual que era a energia total dele? 2 mais 5, 7. Quando chegou aqui embaixo, ó, a potencial é zero, porque chegou no nível do solo, certo? A altura zero, energia potencial zero. Então, esses 5 que tinha na energia potencial que virou zero, passaram para quem? Para a energia cinética. Então, a energia cinética
tinha 2 e agora tem mais quanto? 5. Então a energia cinética é 7. Se eu somar a energia antes, eu tinha 2 da cinética mais 5 da potencial, 7. Se eu somar a energia depois, eu tenho 0 da potencial, porque chegou no solo, e tem quanto da cinética? 7, porque uma transformou na outra, beleza? Esse é o postulado da conservação da energia mecânica. Esse é um postulado, é teorema. É o teorema. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, se você considerar, né, na figura 1, a massa do corpo que você jogou lá de cima é de 8 kg. Ele foi lançado da altura de 40 metros. E você ficou interessado em observar lá quando ele chegava a 10 metros. Então, saiu do 40, chegou no 10. Nesses 10 metros, qual que seria a velocidade dele? Então, a gente tem que descobrir qual que é a velocidade em 10 metros. A gente chamou do subíndice 1, né? Então, a gente quer saber quem é V1. Mas, segundo o teorema, a energia mecânica inicial é igualzinha à energia mecânica final. Energia mecânica inicial é o quê? É a cinética inicial mais a potencial inicial. O que é energia mecânica no instante 1 ou depois? É energia cinética depois mais a potencial depois. O que a gente tem antes? A gente tem a massa, tem a velocidade inicial, né? Já tem a massa, tem a gravidade e tem o quê? Tem a altura inicial. O que a gente tem depois? Tem a massa, né? Não tem a velocidade final, porque é o que na verdade o que ele quer, ó. Qual deve ser a velocidade quando ele está na altura Z1? Então ele quer saber quem é V1. A massa novamente temos 9,8 metros por segundo ao quadrado a gravidade e a altura em que isso tudo acontece é de 10 metros. Se a gente reorganizar essa equação aqui, né? Todo esse termo aqui, ó, vai dar 3.152. E é bom ter muito cuidado, não é 3,152, é 3.152. A metade de 8 é 4, né? O V1 continua aqui. Toda essa multiplicação dá 784. A gente passa o 784 subtraindo, né? O 3.152, divide isso tudo por 4 e tira a raiz quadrada. Então, ó, a velocidade dele, quando ele tiver a 10 metros de altura, ou seja, quase chegando no solo, vai estar de quanto? 24,33 metros por segundo. Certo? O vídeo é rapidinho, veja quantas vezes forem necessárias. Pergunta para o professor, pergunta para o monitor, pergunta no fórum de dúvidas. E lembra que o fórum de dúvidas, tá? Deixa eu melhorar aqui. Lembra que o fórum de dúvidas todo mundo pode responder, tá? Eu vou dar uma olhada também e vou responder quando ninguém responder, mas o ideal é que vocês interajam entre si, né? E troquem informações, beleza? Um abraço aí, até o encontro 2.